turísticos, né? Vou passar a introdução, que o tempo aqui é curto, para dizer o seguinte, bom, chamou muita atenção, lendo a tese de doutorado do meu amigo Rubens Elias Carmo, ele dizendo que é muito comum algumas limitações em condomínios edilícios nos Estados Unidos, por exemplo, que limitam o uso daquela propriedade para pessoas famosas, para políticos, artistas. E o Marquinhos agora, Marco Aurélio, desembargador Marco Aurélio, né? Comentava comigo que lá no Rio de Janeiro, na verdade, também já há convenções estabelecendo esse tipo de limitação de uso a esse tipo de pessoas, né? Restrição também quanto ao número máximo de visitantes em cada unidade, restrição de uso por pessoa de religião distinta. Né? Convenções essas admitidas nos Estados Unidos. Chamou a atenção, o Rubens também mencionava um caso muito curioso, de um condomínio na Flórida, que havia uma proibição de gatos, uma vez que os moradores eram incentivadores de pássaros silvestres. Né? Muito bem, trazendo aqui para o Brasil, a gente, no passado, me recordava de algumas restrições, por exemplo, na Convenção Condominial, restringir o uso, primeiro, com relação aos serviços essenciais, né? A gente ainda encontrava alguns julgados no final da década de 90, início dos anos 2000, antes ainda da vigência do Código Civil, não permitindo, por exemplo, que fosse utilizada a vaga de garagem com relação ao condomínio inadimplente, não permitindo área de churrasqueira. Só que o brasileiro ele consegue ser ruim, né? E aí, me lembro de um julgado, Rio Grande do Sul, que proibiram uma senhora, condomínio inadimplente, de utilizar o elevador, ou seja, ela tinha que ir de escadas. E aí a jurisprudência, um pouco mais atenta a isso, começou a restringir. Ou seja, hoje a gente pode dizer que essas restrições aos serviços essenciais são cláusulas claramente nulas impostas, caso assim sejam impostas em convenção condominial. E com relação aos serviços não essenciais, um voto, vejam só, 2012... Restrição aos serviços de praia. Possibilidade inadimplente de verba condominial que acaba por onerar os demais condôminos com aquelas despesas. É um julgado do meu vizinho, Solimene, de 2012, mas, na verdade, até mesmo que não seja um serviço essencial, por exemplo, utilização de churrasqueira, utilização de quadra. Quer que eu substitua para cá? Aqui? Por causa do vídeo? Tá bom. Perfeito. Então, voltando, perdão, ainda que tenha esse julgado do Solimene, a gente vê que hoje a maioria dos julgados estão dizendo que mesmo para serviços não essenciais, essa limitação de uso ela é uma cláusula abusiva imposta na Convenção Condominial. E há um julgado do Belize, de 2016, que encerrou isso de uma vez por todas. Está aqui o recurso especial 1.564.030. Mais uma informação, antes que eu me esqueça, que eu sempre me esqueço disso, meus amigos, essa minha apresentação já está disponível no meu blog, www.civileimobiliario.com.br, que ao final eu vou deixar o endereço para vocês, mas isso já está disponível. Bom, ou seja, meus amigos, atualmente, qualquer limitação com relação aos serviços essenciais, isso já é considerado pela jurisprudência uma abusividade imposta na Convenção Condominial. Bom, demais limitações ao direito de propriedade. República de estudantes. Será que eu posso também limitar ao proprietário ceder o uso do imóvel para a República de Estudantes? Vejam só um julgado do Maia da Cunha. Talvez até um pouco preconceituoso, né? Várias pessoas de nenhuma ligação familiar, vivendo longe dos familiares, que se unem tão somente para baratear o aluguel, possuem o tipo de vida que, pelos hábitos e horários, sem contar a constante rotatividade, independentemente de ser certo ou errado, não pode ser considerado essencialmente residencial. E a restrição contida na Convenção destina-se exatamente a permitir que os moradores tenham um determinado padrão de moradia que aquele adstrito às residências familiares. Ou seja, nesse julgado em específico, permitiu-se, sim, uma limitação de uso para que o proprietário alugue a sua unidade para a República de Estudantes. O julgado que eu acho um pouco mais interessante, já julgado em 2011, diz o seguinte, parece até uma resposta ao julgado anterior, né?
É preconceituosa a alegação de que estudantes, em razão da ausência de parentesco entre si, perturbam a paz e o sossego. Pelo contrário, uma família pode causar numerosos problemas para o convívio de um condomínio. Vale a pena citar os seguintes exemplos. Veja só, Marquinhos. Um pai de família pode ser um alcoólatra e chegar todos os dias em casa bêbado e causar confusão na portaria. Uma mãe histérica pode passar o dia gritando com os filhos pelas áreas comuns do prédio. Um filho pode ser um baterista que insiste em tocar seu instrumento até altas horas da noite. Uma filha pode namorar um traficante que passa a ter livre entrada no edifício e transforma a unidade em ponto de venda de drogas. São hipóteses envolvendo membros de família protegida pela Convenção. De outro modo, atenção. É possível que o apartamento seja habitado por estudantes religiosos que tenham como únicas atividades comer, dormir e rezar. Muito bem. Prosseguindo. Outras limitações, né? Um outro ponto que chama muita atenção agora, limitação, por exemplo, locação por temporada, né? Seja nos sites tipo Airbnb, como nós vimos, seja na locação convencional, por temporada. Será que eu posso impor uma restrição, limitar o proprietário a alugar? Meu pai tem um apartamento lá no Rio, né, Marquinhos? E ficava parado e tal. Aí a minha esposa, que estava administrando, ela disse o seguinte: Alexandre, a gente está fazendo Airbnb, recebemos aqui um pedido para a Copa, uma família de argentinos. Falei, qual o problema de ser uma família? Isso é preconceito, não admitir. Claro, vamos alugar. Só que eram 8 primos homens argentinos. A síndica disse o seguinte: Alexandre, a gente estava na esquina ouvindo uma van gritando e batendo. E aí a van parou na frente do prédio. E a gente não entendeu. E aí ele simplesmente disse: não, a gente alugou um imóvel aqui. E aí, a partir de lá, o que eu chamo de leitito, que é o meu pai, né, a convenção impôs a proibição de utilização de... Será que isso é possível, limitar o uso a dessa maneira? Vejam só, um julgado recente, em primeira instância, aqui em São Paulo, de uma sentença, determinou o contrário. Determinou que julgou procedente uma ação de um casal que comprou efetivamente para investimento e pretendia alocar para esses sites. Determinou o seguinte: julgou procedente a ação, bem como para determinar que o condomínio réu se abstenha da prática de qualquer ato ou comportamento que signifique ou tenha a pretensão de impedir o uso pelos autores do imóvel descrito na inicial para fins de locação para a temporada. Agora, por outro lado, vários julgados hoje em dia aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo têm declarado lícita e regular essa limitação. Ou seja, permite-se sim que, se houver decisão unânime dos condomínios, que pode sim haver a restrição da locação para temporada, seja através desses sites Airbnb ou não. Aqui, mais um julgado também nesse sentido. Por fim, limitação de uso com relação ao condômino antissocial, ou ainda, como alguns dizem, ao condemônio, né? Porque realmente todo edifício há um sujeito que às vezes extrapola um pouco. E a grande dificuldade de saber é o seguinte: se a gente fizer uma interpretação do artigo 1337, a gente fica na dúvida se o 1337 permite ou não a exclusão do condômino antissocial. Vamos fazer a leitura muito rápida. O condômino possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4, ser constrangido a pagar multa até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição, conforme as gravidades da falta e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. E o parágrafo único diz o seguinte: o condômino possuidor que, por seu reiterado comportamento social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais até ulterior deliberação da Assembleia. Ou seja, eventualmente, a depender da gravidade da minha atitude ali no condomínio, eu posso ser constrangido a realizar o pagamento de até 10 vezes o valor da multa. E o problema aqui do condomínio antissocial é que, muitas vezes, o sujeito ele pode receber uma multa e continuar com este comportamento tido como antissocial.
E aí o pessoal discute. De uma parte, por exemplo, Flávio Tartucci, o próprio Bunazar, entende? O nosso sistema, este é um limite. O nosso sistema não permite que, por uma decisão do condomínio, ainda que tenha um contraditório, um procedimento, ainda assim não é possível a exclusão. Ou seja, limitar o condômino de utilizar, porque é uma restrição muito grande do direito de propriedade. Eu, proprietário, deixar de utilizar a minha própria unidade, né? Ou seja, para alguns que são mais legalistas, entendem que há um limite, ou seja, o código ele não permite que, além da multa, possa sofrer uma restrição ainda maior. Agora, conversando, por exemplo, com o Bunazar fala, Bunazar, mas qual a solução que você dá para um sujeito que reiteradamente tem um comportamento social? Poxa, você vai aplicando multa, e num dado momento o valor pode ser ainda equivalente ao valor da unidade, e a unidade pode ser arrematada por terceiros e tal. Eu falei, mas quanto tempo isso pode levar? Né? E vejam, a conduta do condômino antissocial não é aquela de uma festinha ou outra que eu, na minha juventude, fazia ali na minha casa. Não é essa. A do condômino antissocial é aquele sujeito que faz festa segunda a sexta, ou segunda a segunda, nudez, que mais? Briga, baixaria. E oi? Vascaíno também. E há realmente casos, pessoal, que ultrapassam o mínimo de um limite razoável. E até com relação a condôminos violentos. O primeiro caso que se teve notícia foi do Rio Grande do Sul, que era um sargento aposentado, que ele colocava anúncio no jornal de oferta de emprego. E uma moça simples lá, buscando emprego para empregada doméstica, ele estuprava as meninas lá. Ele andava armado, ele ameaçava o síndico, ele recebia as multas e ele pagava as multas. E não tinha o que fazer mais, e as pessoas tinham medo. Até que um determinado dia, ele ameaçou uma menina de 16 anos dentro de um elevador. Não é minimamente razoável você prosseguir numa vida condominial com um sujeito como esse. Então, me chamou também muita atenção um caso aqui em São Paulo. Esse é muito interessante, né? Tem de tudo. Teve briga, baixaria, festa, carnaval. E aqui alguns trechos da inicial, né? Só para vocês entenderem que tipo de comportamento antissocial que a gente está falando. Mas aqui uma reclamação. Foram 106 reclamações que existiam contra este condômino. E os próprios moradores disseram o seguinte, a gente tem medo de fazer reclamação, então a gente tem limitado. Então foram só 106. Né? Mais uma festa de madrugada de domingo. Começou ontem às 10h40 e terminou hoje de madrugada, 6 da manhã. A situação está insustentável. O fulano acha que a casa dele é uma boate. Até raio lasers, luzes e gelo seco já colocou na varanda. Peço providências. E aqui dizendo que eram 106 reclamações. A minha juventude não foi muito bem aproveitada, meus amigos. Vejam só. Essas aqui são imagens ali do elevador. Tem um índio, né, que eu estou entendendo, tem um índio no elevador e um sujeito ali dançando. Isso aqui era uma das reclamações que eram tidas em razão desse comportamento absolutamente antissocial. Né? Então, como a gente vai cuidar? Né? O que foi registrado nessa sentença? Relatou comportamentos abusivos do réu, promovendo festas de madrugada com gritarias, músicas altas e algazarras, também por parte de seus convidados. Ainda intimidaria os moradores do prédio, ameaçando de agressões físicas e de morte. Profere palavras de baixo calão, como racista, e algumas eu achei um pouco demais para trazer aqui. Otário, homofóbico, síndico de tal. Faria mau uso das áreas de lazer do edifício, com convidados em excesso ao limite permitido. Juntamente com seus visitantes, utilizando a sauna e piscina, e molhados transitariam pelo elevador social com traje de banho. Seminus frequentariam a sala de ginástica do condomínio e não seriam cuidadosos com a utilização dos equipamentos. O réu reiteradamente estaciona seus veículos e os de seus convidados fora das vagas de garagem, motivo pelo qual já lhe foram aplicadas diversas multas. O valor das multas, nesse caso em concreto, é o valor de R$640 mil, que ele não pagou nenhum. Ou seja, quantas multas já não foram aplicadas neste valor de 10 vezes o percentual da taxa condominial? Bom,
Então, neste caso, por exemplo, foi julgada a ação procedente. O tribunal tem entendido, de fato, tem acolhido cada vez mais essas circunstâncias em que pode, sim, fazer a limitação do direito de uso do próprio proprietário, de utilizar a sua própria unidade nessas circunstâncias que são circunstâncias tidas como circunstâncias, atos limites, assim, né? Atos limites. Não é uma festinha ou alguma coisa. É um ato realmente muito... Então, como resolver, né? Eu vou passar a bola para o Marco Aurélio, para ele tratar um pouco mais, mas eu gostaria de encerrar o seguinte. De fato, sim. Morando em São Paulo, fico muito feliz a gente ver uma palestra como as que foram precedidas agora, para tratar a respeito de coworking, co-living. É muito comum aqui em São Paulo a gente morar, às vezes, num edifício, a gente não conhece o nosso vizinho que mora lá há 20 anos. Na verdade, às vezes, a vida corrida de São Paulo insegura nos faz acreditar que talvez as pessoas moram nos condomínios não por uma questão de querer compartilhar. Nem sempre é isso. Uma questão de facilidade, de segurança. E a gente tem uma sociedade, de certa forma, um pouco mais, assim, digamos, um pouco mais fechada, individualista, e, claro, às vezes intolerante. Tá? Então, eu fico muito feliz a gente começar, principalmente os jovens, vendo as facilidades que se tem agora de utilizar coworking, co-living e tal. Mas, de fato, a questão das limitações do uso da propriedade, elas devem ser verificadas com atenção, com cautela, por nós, operadores. Naturalmente que o direito de propriedade ainda é um direito muito relevante e usar a propriedade é o direito mais interessante, claro, da propriedade. Então, certas limitações eu acho que cabem, desde que, claro, com uma certa... A gente precisa, talvez, ter trabalhos científicos que criem pressupostos para que a gente possa saber exatamente quais são as circunstâncias que cabem à limitação ao direito de uso, mas eu acho que hoje em dia, sim, cabe, em casos específicos, a limitação de uso. Muito obrigado pela atenção de vocês.